Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, todos que se aprofundam nas Sagradas Escrituras sabem que o segundo mandamento da lei de Deus é, conforme Êxodo 20, entre os versículos 4 e 5, diz o seguinte, olha: não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela e nem a servirás. Tá? Eu dei uma resumida, tá bom? Porém, entre os desobedientes à lei de Deus, não falta aqueles afirmando que o próprio Deus não teria considerado as suas determinações, uma vez que ele mesmo mandou fazer imagem de escultura no deserto. Confira em Números, no capítulo 21, versículo 6, está lá: então o Senhor mandou serpentes que picavam o povo e morreu muita gente. Moisés, portanto, orou, e então disse o Senhor a Moisés, está em Números, pula um versículo, que era o 6, pula para o 8, então disse lá no mesmo 21, diz lá: faze uma serpente de bronze e ponha-na sobre uma haste, e todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela, viverá. Desde então, alguém picado olhava para a serpente e vivia. Olha, realmente aconteceu, pois após picado, quem olhasse para a serpente de bronze permanecia vivo. Daí confundem de que fazer imagens e cultuá-las, curvar-se diante delas, não estaria descumprindo o segundo mandamento, pois o próprio Deus mandou fazer imagem. Então, é isso, olha, observemos que em várias passagens Deus usa exemplos do Velho Testamento para advertir o povo sobre o Novo Testamento. Assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto para salvar o povo daquela época, tá? Jesus Cristo foi levantado na cruz para salvar o povo hoje. Olha o que ele disse lá em João capítulo 3, entre os versos 14 e 15, ele diz, olha: é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, tá, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou também que se instalasse 2 querubins, tá, sobre a tampa, o propiciatório da Arca da Aliança. Logo, usam a mesma desculpa para justificar a idolatria a santos através das suas imagens. Veja o que disse esse padre. Se é proibido fazer imagem, por que Deus mandou fazer imagem? A serpente do deserto, com uma imagem de bronze, falou: faça uma imagem de bronze, quem for picado, olhe para a imagem, será curado. Quando vai fazer a Arca da Aliança de Josué, Deus vai dizer: faça 2 querubins com as asas para o meio, eu vou aparecer no meio deles. A minha pergunta é: por que Deus proíbe fazer imagem e por que Deus manda fazer imagem? Pois, observem, onde está a manobra para enganar o incauto? Deus não orientou ninguém a se curvar diante, tanto no caso da serpente erguida no deserto, como aos 2 querubins na tampa da arca, tá? Na Arca da Aliança. No caso da serpente, é apenas olhar para ela, tá? E quanto aos querubins, trata apenas de ornamento da arca, como todos os detalhes e entalhes que Deus orientou para que fosse feito. Entendeu? Então, olha, não é para curvar diante deles. Ninguém se curvou na frente dos querubins e nem na frente da cobra, na frente da serpente de bronze, tá? Pedindo curas, pedindo intercessão junto a Deus, fazendo preces. Ninguém, tá? Pois fazer isso sim é idolatria, mas eles não fizeram, tá? E não esqueçamos do mais importante, então, que para Deus, gente, tudo pode. Ele é o poder, tá? Por outro lado, Deus nos determinou a sua lei e não nos cabe questionar seus propósitos, e sim cumprir, obedecer e pronto, tá? Tudo que passou disso tem o dedo sujo do maligno. Tanto que questionar, ou seja, confrontar as determinações de Deus, seria tratá-lo como ter 2 palavras. Logo, gente, é uma grave ofensa ao Pai Santíssimo. Não concordam? Tá
Então, olha, não obstante, olha, em toda a Bíblia Sagrada, desde os patriarcas, dos profetas, dos apóstolos e principalmente pelo próprio Jesus Cristo, é asseverada a obediência integral aos mandamentos da lei moral, com seus 10 respectivos mandamentos. Então, olha, gente, olha, vamos conferir algumas das tantas passagens, que deixam claro de que imagens causam sim a ira de Deus. Confiramos, por exemplo, em Levítico 26:1, em Levítico capítulo 26, versículo 1, Deus disse o que? Não façam imagens para curvar-se diante dela, tá? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, tá? Como veem, fazer imagem e curvar-se diante delas é sim idolatria, é abominação para Deus. Meu Deus, gente, é Deus que está falando, não é o Vartinho aqui não, tá? Olha em Jeremias, por exemplo, vamos falar depois do Novo Testamento também, porque como eu disse e reafirmo, está em toda a Bíblia. Olha Jeremias, tá? E Deus mandou ele escrever, tá lá: suas imagens são uma fraude, elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Então olha, volto a dizer, gente, confira o que eu falo. Além do que eu deixo escrito, confira também na tua Bíblia. Jeremias 10:14 esse, tá bom? Olha Salmo, mais ainda. Salmo que é mais marcante, Davi então escreveu em Salmo 115, no capítulo 115, entre os versos 5 e 8, ele escreveu lá, olha, sobre imagens. Olha, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz? Tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem tem som algum que sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que os fazem, assim como a todos que neles confiam. Vocês entenderam isso, gente? Olha o peso dessa colocação de Deus para nós através do patriarca Davi. Assim são vistos no céu aqueles que fazem, aqueles que confiam em santos e nas suas imagens. Tá? Ele bota tudo no mesmo balaio, tá? Olha em Deuteronômio ainda, no capítulo 27, versículo 15 de Deuteronômio, tá? Então confira na tua Bíblia aí, olha o que Deus nos disse. Deus nos disse, tá? Olha, maldito o homem que fizer imagem de escultura, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice. Então quem é o maldito? O artífice e aquele que confia. E quem é o artífice? O fabricante de imagens. Tá? Para deixar bem claro. Isaías 42:8. Isaías, o que ele nos diz em Isaías? Isaías 20, Isaías 42:8. Então ele diz o que para nós? Eu sou o Senhor. É Deus, tá? Eu sou o Senhor. E este é meu nome. E a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. O que ele quer dizer? Gente, mesmo que nós aprendamos de que todo louvor é a Deus, mas o fato de olhar para uma imagem que ele mandou não olhar, ele não pediu, ele não orientou, ele não advertiu, ele mandou, tá bom? Então, gente, olha, ainda em Isaías 45:20, ele disse, olha, nada sabem os que conduzem em procissão, olha, as suas imagens de escultura. Vamos resumir o que ele disse. Ele falou, olha, vocês nem fazem ideia do que eu penso a respeito de você que sai às ruas, tá? Com imagem de escultura. Ele está falando o quê? Das procissão. Ele deixou claro. Vou repetir. Isaías 45:20. Ele nos diz o quê? Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Gente, tem gente que fala, o Velho Testamento é para o Velho Testamento. Não. E eu já afirmo sempre, vou afirmar de novo, toda a Bíblia, o Novo Testamento é um complemento do primeiro mandamento. Aquele que desconhecer um ou outro, não conhece, desconhece a Deus, tá? Volto a dizer, isso quem disse foi Paulo, não sou eu também não, tá? É o apóstolo Paulo. Romanos, falando em Paulo, me fez lembrar, olha, no primeiro capítulo, versículo 23, ele escreveu lá, olha, Paulo, tá bom? São Paulo escreveu lá, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O que ele quer dizer? Lá no Êxodo 20,
Deus disse que não é para fazer nada, né, semelhante ao que há em cima nos céus, embaixo na terra, embaixo da terra e no fundo das águas do mar. Ele está dizendo o quê? Não é para fazer. Então não é para fazer dele, não é para fazer de Jesus, não é para fazer dos anjos, para cultuar, né? Então o que ele está dizendo? Para ser mais claro, dele inclusive ninguém tira a glória. Então quando você faz uma imagem de qualquer santo, de qualquer coisa que você faça uma imagem para curvar na frente, você está ofendendo a Deus, meu irmãozinho. Não vá atrás das basófias que a igreja que você está te conta. É aqui que você tem que confiar. Essa é a palavra de Deus. Saiu daqui anátema. Quem inventou algo paralelo, pode crer, não foi Deus que mandou, não. Ó, Romanos, falei 1,25, né? Não, 1,23. Continuando no 25, que 1,24 não, 1,25. Diz, Romanos capítulo 1, versículo 25, ele diz: pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira. Acabei de falar, né? É o catecismo paralelo inventado. E honraram e serviram mais a criatura, quer dizer, as imagens, do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha o que Deus, olha o que Paulo escreveu, então, o que Deus nos quer, tá? Exceto o Filho dele, como o próprio Cristo deixou claro em 14,6 de João, que é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão ele. Passou disso, tem o dedo sujo do maligno. Voltar lá em Deuteronômio, eu não ia mais falar do Velho Testamento, mas só para lembrar, que né, tá lá, olha, Deuteronômio 4,16, ele disse que era: guardem em diligência vossas almas, para que não corrompam por imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. É Deus falando, gente, vocês querem o que mais? E olha que eu tô falando eu tô só passando umas pontinhas, tá bom? Porque eu, Walter, poderia ficar falando aqui o dia inteiro só disso, tá bom? Olha, em Atos 17:29, já é lá no Novo Testamento, tá bom? Lucas escreveu, olha, assim, quem que falou isso inclusive foi Paulo, tá? Paulo que falou, olha, e o Lucas escreveu em Atos 17:29, como eu estou pedindo para vocês, confira na tua Bíblia, tá? Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma imagem feita pela arte e imaginação do homem. Percebem? Vocês notaram quando vocês viram uma imagem ali, pintadinha, uma é uma cara pintada, outra de um jeito, outra uma roupa? É disso que ele está falando, a imaginação, a arte do homem, que é o tal artífice, que Deuteronômio está lá, artífices, né? Não confiai em nada feito por artífices. Então, olha, Paulo está chancelando que imagens de santos criadas por homens não têm nenhuma divindade. Como veio, meu irmãozinho e minha irmãzinha, particularmente você, católico, não será por falta de aviso de que são enganados por catecismo inventado por homens e que te orientam, cumpliciar inclusive com abominações contra Deus. Desperta enquanto resta pouquíssimo tempo e salva a tua alma, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Em nome de Jesus, amém.